Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje o nosso assunto é recorrente. Sempre que começa esse período mais quente do ano, nós nos lembramos de um inimigo quase invisível, mas muito real e que pode ser também letal. E eu estou falando do Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito transmissor da dengue, mas que também pode, infelizmente, trazer outras doenças até nós. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Paulo Protásio, coordenador de endemias aqui da Secretaria de Saúde do Estado, que já iniciou, junto com a turma, esse combate ao Aedes aegypti. Muito obrigado pela sua presença, Paulo. Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente, viu? Ok, a satisfação é sempre nossa. Podemos chamar já de campanha, né? Pois todo ano acontece, normalmente a partir desse período de finalzinho de outubro, início de novembro, essa empreitada, essa luta contra o mosquito, né? Vamos falar sobre um momento de intensificação das ações de controle e combate ao Aedes aegypti, né? O conhecido ex-mosquito da dengue, mas, como bem falou o jornalista, não é só da dengue, mas sim da zika e da chikungunya e outras doenças mais que possam ser também carreadas por ele. No futuro nós ouviremos falar também. Mas ele nos traz, né, para nós, nos últimos 40 anos, além da dengue, um combo de vírus. 4 vírus da dengue, um do zika e chikungunya, né, mais recentemente a partir do ano de 2016 no Brasil. Então, nesse momento, no país, nós temos 6 vírus circulando, né, que nós chamamos das nossas arboviroses urbanas na atualidade e que nos preocupa bastante, porque a cada ano, como bem frisou, além de recorrente, tem que aumentado bastante o número de notificações em todas as regiões do país. Sul, que outrora não se via nem falar sobre o Aedes aegypti. Então, nós temos hoje surtos e epidemias no Paraná, sul do Brasil, locais mais frios, mas que essas espécies vetoras, os mosquitos, começam a adaptar-se àquele ambiente, aproveitam alguns hiatos da infraestrutura, né, da negligência de parte da população, em determinados momentos no acúmulo de água ou não, ou mesmo onde existem água que fazem parte da mobília urbana, e eles se reproduzem, proliferam, e aí podem carrear os arbovírus, que nós chamamos, por isso que denominamos de arboviroses urbanas. Para o sudeste, o centro-oeste e o nordeste, que as temperaturas são altas e que o nível de intensidade das chuvas também, em determinados períodos, então nós temos a ocorrência anual, agora é algo endêmico no país, e que em algum momento nós chamamos de sazonal, porque eleva-se a quantidade de notificações decorrente dos fatores determinantes e os condicionantes, clima, temperatura, acúmulo de água, os arbovírus, né, que são os causadores dessas doenças, eles circulam, é propício esse período para eles. Tal qual, por exemplo, como no período mais frio, os vírus, né, que provocam problemas respiratórios, por exemplo. Então, esse é um período que os vírus também se propagam bastante, é o período que encontram os Aedes aegypti, as fêmeas dessa espécie, né, em larga quantidade, proliferação, e aí essa conta bate e nós somos os afetados. Podemos dizer que mais do que nunca, além de ser um problema nacional agora, com esse registro de crescimento de casos lá no sul do país, é uma guerra não somente nacional, mas também permanente no final das contas, não é, Paulo? Sim. Sul tem, Sudeste, esse é o momento que no Sudeste, os estados do Sudeste estão passando já pelo seu período de elevação das notificações de casos de dengue, zika e ou chikungunya, e ou as 3 doenças, né, provocando triplos surtos ou epidemias. E para nós no Nordeste,
né? Então começa também a surgir, e como o Nordeste não é isonômico, não é o igual para todos. Então nós vamos ter que começar a estados do Nordeste, como o Ceará, a Paraíba, Pernambuco, pode ser, eles podem começar a aumentar as notificações agora no final de ano. E aí para nós também começa a ficar o alerta para intensificarmos. O combate ao Aedes aegypti é o ano todo, todos os dias e o dia todo. Esse período nós chamamos mais atenção para nós aqui no estado de Alagoas, é onde nós precisamos, enquanto sociedade, todos os entes, não evitarmos esforços no sentido de combater o mosquito. Nós precisamos combater o mosquito antes dos surtos e das epidemias. Então, reduzir a população desses mosquitos urge, é premente essa necessidade através das nossas atitudes, quer seja do poder público, privado ou no âmbito individual das famílias, para que nós tenhamos uma população de mosquitos pequenas nas nossas comunidades. Adoeceremos? Sim, mas adoeceremos em quantidade mínima de pessoas, para não impactar a rede da assistência. Muito importante esse esclarecimento feito pelo senhor agora, e a gente entende também que a dengue é parcialmente até um problema de educação, porque aqui em Maceió, onde gravamos esse material, por exemplo, é grande a quantidade de lixo jogada pelas pessoas nas ruas. E eu digo isso não apenas por uma observação externa ou porque alguém me disse, mas porque eu canso de ver pessoas jogando restos de garrafa, de copos, de embalagens plásticas dos carros, das janelas dos ônibus e até mesmo enquanto caminham pela cidade, algo que de alguma forma até me deixa revoltado, porque se não é o problema do mosquito, o lixo vai atrair outro vetor, não é? Pode provocar até zoonoses pela presença de algum animal ou inseto que também transmite doenças por humanos, ou então no dia de chuva ele vai causar transtorno na cidade, obstruindo galeria, indo parar na praia, matando ali os animais marinhos também, enfim, sempre traz prejuízo, porque no lugar de lixo é no lixo. Mas além do problema educativo, educacional, ainda há um outro agravante, que são prédios cujas obras não foram concluídas, áreas em que o poder público não tem grande penetração e acabam também tendo grande acúmulo de água. É um desafio hercúleo no final das contas, não é? Enorme. Então nós temos vários vieses, né? Então, no âmbito público, os logradouros públicos, né, eles também são objetos de lá transformarem-se em grandes, mas grandes criadouros, potenciais criadouros e grandes, né, do Aedes aegypti. E também da outra espécie chamada Aedes albopictus. Nós não vamos falar muito, mas são duas espécies, né, responsáveis, incriminadas na transmissão dessas arboviroses, que estão nos nossos municípios também. Então é bom, né, vamos cada vez mais ouvirmos também desse outra espécie vetora chamada Aedes albopictus. Então nós temos, né, os problemas no âmbito dos logradouros públicos, no âmbito das residências ou dos imóveis privados, onde não se é possível ter o acesso, e também nós temos no ambiente familiar, doméstico, seja nas empresas, né, nos locais de trabalho e nos nossos domicílios. Então nós temos esses três aspectos. Nos logradouros públicos nós temos a oferta dos depósitos que nós chamamos de inservíveis, os depósitos plásticos, por exemplo. Né? E outras formas, os pneus jogados nos córregos, nas ruas e tal, né? Então, realmente assim, causando uma imagem péssima para a mobília pública, né? Pneus, sofás, o que for. Então tem toda essa questão ambiental. E no âmbito doméstico, nós temos uma outra questão. Como nós temos intermitência na oferta de água, isso aí para o estado todo, no Nordeste, né, como um todo. Então, nós temos as nossas necessidades, as nossas atitudes, é que nós passemos a ter mais recipientes, que virão tornar-se criadouros. Eu preciso armazenar água. E aí agora eu estou falando especificamente para armazenamento de uso doméstico, de consumo humano. E aí eu tenho desde os pequenos depósitos plásticos, né, baldes pequenos, tonéis, jarras, depósitos de barro, vou aumentando a minha capacidade com os tanques e as cisternas, e aí nós temos os locais adequados para a oviposição da fêmea dessas espécies.
nós estamos ofertando os potenciais criadouros e a fêmea da espécie Aedes aegypti dizendo, eu vou desovar ali. Então, observe, é um ser complexo, o Aedes aegypti é um ser complexo, porque uma fêmea de um mosquito pode albergar 4 vírus da dengue, um do Zika, um do chikungunya. Olha a capacidade, a competência desse bicho. É uma bomba aérea, né? De conseguir albergar, e os vírus replicam-se. Né? Os vírus da dengue, o vírus do Zika, o vírus do chikungunya, outros vírus possam replicar-se. E aí as fêmeas precisam de sangue para a maturação dos ovos. Então, como nascem e crescem e vivem conosco, dentro das nossas casas, então nós somos o alvo. Aí acontecendo a transmissão. Então, observe que então, nós temos 3 espectros aí, que nós precisamos de todas as formas trabalharmos conjuntamente para reduzirmos a possibilidade de grande proliferação dessas espécies. E aí eu falava realmente em relação aos depósitos de consumo humano e uso doméstico. Nós precisamos, é fato, daqui, né, desde a capital, de todas as regiões, do agreste e do sertão. Mas precisamos armazenar a água, mas também precisamos deixar que fazer com que esses recipientes fiquem realmente tamponados. E é possível consociar as duas coisas, né? Dá para ter água com recipiente tampadinho, bem protegido, é bom para a gente, mal somente para o mosquito, né? Perfeito, é bom. E outra coisa, nós temos essa capacidade, porque as fêmeas do Aedes aegypti estão dizendo, eu vou desovar na cisterna, no depósito de barro, no tonel, e nós temos governabilidade. Eu posso tamponar, na hora, retiro minha água, utilizo, tampo, utilizo, tampono. Todos nós podemos fazer isso. Então, são menos fêmeas desovando. Então, serão menos fêmeas que nascerão. Então, menos fêmeas para infectarem-se e menos pessoas serão infectadas. Muito boa essa lógica. E a gente tem até agora, segundo dados da própria CESAL, 3.385 registros de casos de pessoas com dengue do início do ano até agora, o finzinho do mês de outubro. O que representa, em termos práticos, esse número, Paulo? Se nós pensarmos em 3 milhões de habitantes no estado de Alagoas, é mínimo, mas nós temos que pensar na população, nos índices de infestação, porque os 102 municípios do estado de Alagoas têm a presença do Aedes aegypti. Então, nós pegamos esse ano, que nós esperávamos um boom, mas não conseguimos. Mas aí, as atividades, as ações, os vírus que circularam podem não ter encontrado pessoas tão susceptíveis, porque já circularam outrora, e aí as pessoas que entraram em contato com esses vírus podem já ter imunidade, mas nós temos uma massa da população alagoana, um grande número, em torno de 30% da população alagoana, que nunca teve contato com nenhum dos vírus. Eu estou fazendo só uma mensuração dos 3 milhões. Quase 1 milhão de habitantes, por exemplo, não tiveram contato com o vírus 2, que foi introduzido no estado de Alagoas lá no ano de 90, há 30 anos. Numa pequena lógica, quem tem menos de 30 anos não teve o contato com o vírus. Aí nós temos um grande problema, né? Mas uma excelente também fonte de negócios para nós, o turismo. Então, nós queremos que mais turistas venham para o estado. Então, os turistas podem vir num período de viremia e encontrar o Aedes aegypti aqui. E o turista também pode vir saudável e sair com as doenças. Isso é para o mundo todo. Então, nós precisamos, quanto mais nós tivermos as nossas responsabilidades, enquanto empresas, enquanto trabalhadores, enquanto cidadãos, nos nossos espaços, reduzindo a proliferação dos mosquitos, nós não teremos essas arboviroses em grande escala, provocando surtos ou epidemias. Isso é ótimo, não vai impactar na rede de assistência. Um grande surto, isso é uma quantidade volumosa de pessoas que buscarão as unidades de saúde, aqueles que vão apresentar sintomatologias. Aqueles que não, que estão bem melhores organicamente, então eles vão apresentar menos, ou às vezes não vão, mas estão no período virêmico. As fêmeas vão se alimentar do sangue e vão ficar infectadas. Então tem toda essa questão. E por outro lado, também foi infectado. Se infectando-se pela segunda vez com um outro tipo de vírus, tem muita chance de ocorrer formas mais graves, né, das arboviroses, em especial para a dengue. Lembra que nós estamos 4 vírus dengue. Então, são 4 episódios
que as pessoas poderão ser acometidas. Queria só aproveitar essa sua brecha aqui para reforçar essa informação. Há muita gente que tem o seguinte raciocínio: eu já tive dengue, então eu não preciso me preocupar mais. Pelo contrário, nós podemos ter dengue até 4 vezes, porque um vírus não anula o outro, não é como prova de concurso. E aí é que muitas vezes está o problema. Essa recorrência pode fazer com que o segundo, terceiro ou quarto caso de dengue seja muito pior do que os anteriores. E é importante deixar isso bem claro, né, Paulo? Perfeito, exatamente. São 4 vírus e aí só reiterar, reafirmar. Não anula o outro, você tem imunidade para aquele. Para os outros vírus, não. E aí entra o chikungunya, entra o Zika. Nós sabemos, né, o Zika foi introduzido lá no ano 2016, nós já temos 7 anos. E nós sabemos que o Zika vírus tem um impacto muito grande, principalmente, né, nas mulheres de idade fértil, que possam estar gestantes, que vão estar gestantes. E aí, com uma grande proliferação do Aedes aegypti, é lamentável. Sofreremos bastante se não tivermos a compreensão, a clareza de que cada um de nós temos que ter atitude em todos os nossos locais de trabalho, nos nossos ambientes domiciliares, para com a redução da população dos mosquitos. Além da ação educativa do poder público, vocês têm também um braço operacional muito forte, que é justamente o dos agentes de endemias. Mas, por vários fatores, muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis com a presença desses profissionais que são essenciais para a manutenção da saúde nos municípios, no país como um todo. Esse ano, como é que está sendo o trabalho? Como é que esses profissionais estão sendo orientados? Olha, os agentes de controle de endemias e os agentes comunitários de saúde, que são força de trabalho na atenção primária à saúde, através das visitas domiciliares, eles estão empoderados, têm conhecimento. Na verdade, como toda a população, né, nós já temos quase 40 anos do Aedes aegypti, então todas as crianças, então todos estamos empoderados, com conhecimento, para com gestos e atitudes pequenas, em especial no armazenamento de água de consumo humano e uso doméstico. Porque nós reiteramos tanto? Porque nós enfocamos e enfatizamos tanto? Porque é ali que nós temos governabilidade. E onde 80% dos focos das fêmeas de Aedes aegypti, da espécie Aedes aegypti, no estado de Alagoas, estão nos depósitos de água de consumo humano, de uso doméstico, onde cada um de nós, com as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo nós temos a governabilidade de tamponar, de mudar, de modificar, de cobrir, né? Evitando assim a alta reprodução dessas espécies vetoras das arboviroses para nós. Receber profissionais como esse em casa é um reforço à proteção doméstica, não é, Paulo? Perfeito. Então, fortalece as informações, o olhar mais aguçado do agente de controle de endemias, o olhar ambiental, onde ele possa suspeitar que ali, se chover ou se tiver água, vai ser um foco, para despertar junto à comunidade, aos moradores, às famílias, essa atenção maior em determinados locais. E aí sim, então esses profissionais são de grande valia para tudo, para todos os dados que nós queremos construir dentro do perfil epidemiológico das doenças, dos agravos no país como um todo. É fácil identificar essa equipe quando ela vai à minha casa, ao meu condomínio? É porque todos os agentes de controle de endemias devem, sim, porque como são municipais, eles devem estar credenciados, eles devem estar munidos de documentos, fardados, tal, para que eles possam realizar, proceder às visitas domiciliares, identificando os locais de possíveis criadouros, orientando as pessoas para que as mesmas possam colocar em prática na sua rotina, no seu dia a dia, as medidas preventivas importantes, práticas, fáceis, para evitar a reprodução do Aedes aegypti. Paulo, tem outro ponto interessante, que é o uso do espaço público, a ocupação dele. Por vezes eu tenho o maior cuidado lá com a minha casa, boto até areia naquele copinho do filtro para evitar que o mosquito apareça, olha ali na geladeira, calha, enfim. Mas há um terreno baldio perto da minha casa. Vocês ainda se deparam muito com essa situação, mesmo na capital? Acredito que na capital, nas grandes
nas maiores cidades, sim, a capital me parece ser um dos locais onde você tem um dos maiores entraves em relação a prédios públicos, mesmo que o poder público tenha trabalhado arduamente na identificação desses locais, desses lotes vagos, desses terrenos baldios, para que eles procedam, né, em determinadas atitudes, porque tem toda uma questão de legislação. Em municípios menores é mais fácil deles, né, de ser identificado o proprietário, mas assim, Maceió, os lotes vagos, os depósitos, os terrenos baldios, os pontos estratégicos, aqueles grandes locais onde tem grandes sucatões de pneus, então eles são grandes, mas grandiosos potenciais criadouros. Então, requer uma legislação mais específica, um olhar diferenciado com todos os setores, porque todos temos que ser responsabilizados também pelas atitudes, pelas boas práticas para reduzir a população dos mosquitos. Não é só o poder público, não é só o uso de larvicida, não é só o uso do praguicida, do adulticida, a nebulização espacial, fumacê. Nós temos observado que tem que ser tudo muito criterioso, porque senão torna-se um desperdício de recursos públicos. Então, nós precisamos, se faz, né, urgente uma tomada maior de decisão, de atitude por parte da população para a redução, eu sempre friso a redução da população de mosquitos. É muito difícil eliminar ou erradicar, mas buscarmos para níveis compatíveis para reduzir os surtos é possível com a participação da população. Talvez na capital, essas áreas, os famosos terrenos baldios, e o lixo descartado irregularmente sejam os maiores fatores favoráveis aos mosquitos e contrários a nós humanos. É por aí mesmo, Paulo? É possível que sim, porque eles tornam-se, né, locais de reprodução, de alta reprodução, assim, né, e estão na frente das nossas casas, nos quintais, por trás, pelos lados. As fêmeas vão nos sentir e vão para dentro das nossas casas, ali fazem o seu reparto sanguíneo, faz a transmissão do vírus, procuram um local para fazer a desova, tal. Então, esse ciclo permanece. Nós estamos ofertando todo esse espaço para que essas espécies se reproduzam dentro dos nossos espaços. Então, acredito que sejamos nós mesmos, 90% das responsabilidades de termos grandes proliferações é da espécie humana. Somos nós mesmos responsáveis. Eu fiz essa pergunta já pensando numa segunda, porque já trabalhei acompanhando ações do pessoal de endemias, outras estratégias de combate ao Aedes aegypti, a outras pragas, e no interior do estado, a realidade muitas vezes, na maior parte das vezes, é diferente. Muita gente não tem acesso facilitado à água na torneira e acaba sendo forçada a armazenar o líquido ali me fugiu agora o nome da palavra, cisternas. Em cisternas e até mesmo em buracos que são cavados no chão, como cisternas, vamos dizer assim, feitas no próprio piso da casa, tampadas ou não ali com alguma coisa, água em tonel, no interior. Esse é o maior problema, talvez? Sim, também temos. Aí é a tipicidade, né? Em cada região você tem uma oferta maior ou menor, e aí você tem as metodologias que são utilizadas para o acondicionamento da água, as grandes cisternas, que fazem parte, inclusive, né, que o poder público premia não, né? Distribui para a população, para a comunidade também, né? Eles fazem lá os seus depósitos, suas cisternas, né, de alvenaria. Então, enfim, é uma necessidade. Então, cada família, dentro das suas posses, vai acumular cada vez mais. Agora, o acúmulo, né, o acondicionamento da água tem que ser com maior responsabilidade, principalmente em relação ao tamponamento. Então, tampou direitinho, eu reduzo a possibilidade de tantas oviposições das fêmeas, reduzo o número de mosquitos que vão nascer. O Ezequiel aqui da técnica, que fala comigo sempre no ponto, acabou de acrescentar aqui o nome para essa cisterna que é feita no chão. Cacimba é o nome dela, né, Paulo? Perfeito. Popularmente chamada assim. Eu já vi, inclusive, no interior, salvo engano, lá em Colônia Leopoldina, certa feita produzir um material mostrando que a prefeitura distribuía até uma determinada espécie de peixes
de peixe que combatia, que comia a larva do mosquito ali, sendo também uma estratégia adotada no combate ao mosquito. Tudo aquilo que não prejudica o homem, mata o mosquito, é válido no combate, né, Paulo? Exatamente. Vocês também já pensaram em alternativas desse... Nós incentivamos bastante, né, o uso de peixes larvívoros ou larvófagos, que eles se alimentam das larvas numa quantidade pequena, dependendo do tipo de depósito, né, que vai receber a água, e é um excelente controlador. Então, né, um controle biológico. Né, exatamente. E isso é excelente. E outras metodologias que estão sendo testadas e validadas pelo Ministério da Saúde para um futuro. No país inteiro, novas metodologias nós ouviremos falar, mosquito como a bactéria, Wolbachia, que está sendo produzido pela Fiocruz, né, que é uma bactéria que todos os insetos têm, menos o Aedes aegypti. Então vai ser introduzido no Aedes para futuramente soltarmos em determinados locais e os futuros mosquitos que nascerem com essa bactéria, que vai reduzir a possibilidade dos vírus replicarem-se. Né? É um tipo também de controlador biológico, né? Controle biológico, solta na natureza, faz a supressão, faz a modificação. Então, são várias metodologias que estamos validando o Ministério da Saúde para que possa ser utilizado no país de acordo com a aplicabilidade. Porque nem tudo que é aplicável e serve para Alagoas vai servir para o restante do país e ou vice-versa. Então, as metodologias têm que ser aplicadas de acordo com uma realidade. Eu queria só aproveitar aqui para ler uma manchete para o senhor. Estava procurando uma outra coisa, acabei achando aqui, ó. É de 2 dias atrás. Uso no SUS da vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa terá impacto orçamentário muito elevado. Isso pode ser um indicativo de que nem tão cedo a gente possa tomar essa vacina. Daí a necessidade ainda maior desse cuidado, né? A gente se acostumou com a vacina da Covid, acha que também não pega mais, acha que dengue é coisa do passado, e não é não, né, Paulo? Não é. Mas nós temos também assim, esperança de que possa ser colocada dentro do SUS. Não vai ser de imediato para os 210 milhões de brasileiros, mas nós poderemos ter já os grupos, os mais vulneráveis, tendo acesso no futuro bem próximo pelo Ministério da Saúde, quando incorporado, né, ao Programa Nacional de Imunização, como uma estratégia aliada, e aí, quem sabe, com as outras estratégias de redução da população de mosquitos, mas acredito, quanto mais vulnerável aquele grupo, que possa ter acesso à vacinação. Acreditamos que sim. Se Deus quiser, né? Eu queria só aproveitar os nossos minutinhos finais para perguntar 2 coisas até clássicas, mas extremamente necessárias. Quais são aqueles principais sintomas e o que a pessoa que os tem deve fazer primariamente? Dengue, febre. Febre por até 5, 6, 7 dias. Né? E febre já alta. Acompanhado de dor de cabeça, dor retroorbitária. Pode ter manchas? Pode não, né? Mas assim, caracterizadamente, febre, dor retroorbitária, dor no corpo, febre alta, isso é uma suspeição para dengue. Busca a unidade de saúde. Né? Então, vai ser acolhido pelos profissionais de saúde, vai ter as recomendações adequadas para a hidratação adequada, para o monitoramento, dependendo de quem seja, se tem alguma comorbidade. Manchas avermelhadas inicialmente. Né, com febre baixa ou não, mas prurido, com coceira, isso é um sinal inicialmente para o Zika vírus. E dor imensa, febre alta e muitas dores nas articulações por completo, isso é sugestível para a febre de chikungunya. Independente das arboviroses que você possa, ou das sintomatologias, buscar a unidade de saúde para o aconselhamento e até o tratamento recomendado pelo profissional, nós sugerimos, nós orientamos, porque nós precisamos registrar quem está adoecendo também. É extremamente importante para nós. Quem está adoecendo, onde, como, quando. A estatística é importante para esse combate, por isso também a relevância de ir ao médico, né? De buscar o atendimento, porque precisa ser registrado. Porque o que vai acontecer no próximo ano, o que pode acontecer nos anos vindouros, quantas pessoas adoeceram do vírus tal, de dengue, zika, chikungunya, onde, quando, como.
Então, tudo isso é extremamente importante para o setor de saúde também. Eu quero agradecer a você, Paulo Protásio, supervisor de endemias aqui da Secretaria de Saúde de Alagoas, sempre por essa aula informativa acerca de qualquer que seja o assunto relacionado às endemias. Paulo está sempre disponível aqui, junto com a assessoria de comunicação também da CESAL, a trazer essas informações de interesse público a toda a população de Maceió. E a gente reforça que não é apenas dengue, zika, febre chikungunya e também como decorrência da zika, a própria microcefalia que penalizou tantas mulheres grávidas, tantas crianças, tantas famílias aqui em Alagoas. Essas doenças é que são transmitidas, pelo menos conhecidas cientificamente, pelo mosquito Aedes aegypti. E independentemente de qual seja o mosquito, todos eles são um grande incômodo, né? Então o melhor a se fazer é evitar, é não facilitar qualquer ponto que favoreça a proliferação desse mosquito, que é extremamente facilitada e feita a partir da água, inclusive da água limpa. É só ela estar paradinha ali que esses mosquitos acabam se aproveitando da vulnerabilidade, se multiplicando e, naturalmente, doenças como essa podem até matar e invalidar. Então, faça você também a sua parte, não espere só da prefeitura, do estado. Construa você também a sociedade na qual você quer viver. Nós agradecemos a companhia de todos e lembramos que todo esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube. Lá você pode pegar o link, compartilhar para quem você quiser. Mora em condomínio? Manda para a turma ficar esperta. Tem pessoas da sua família que talvez não saibam? Manda essas informações para ele também, para os amigos, enfim. Informação boa nunca é demais. Nós agradecemos a sua companhia e te esperamos na próxima edição. Até lá!